Então fala você ligado aqui no canal, sou Eduardo Ferrari e trago notícias importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição. Aqui embaixo tem um botão vermelho inscrito, inscreva-se para você que ainda não é inscrito aqui no canal. Reforça aí a tua inscrição, reforça também o seu like, habilite o sino de notificações na opção todos. Copie o link do vídeo aqui também, compartilhe em grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook e diz para todo mundo que tem vídeo novo aqui no canal. É sempre muito importante e também de graça a tua inscrição e, é claro, a sua participação, gente. Tem muita gente assistindo os vídeos aqui e esquecendo de confirmar a inscrição, gente. É de graça, aqui embaixo, botão vermelho, inscrito, inscreva-se. Então confirma aí a tua inscrição, confirma também o seu like e vamos para cima porque tem decisão contra a equipe do CSA com transmissão aqui do canal, tá? Copa do Brasil, fica atento aí, fica ligado para que você possa receber a notificação do jogo antes do jogo. Então confirma aí a sua inscrição porque é decisão para o Vasco, é decisão aqui no canal Vasco Connection também. Vamos falar muito sobre o jogo, vamos falar sobre reforços, muitos assuntos importantes aqui no canal, tá? Mas antes eu quero falar do Grupo HP. Grupo HP, parceiro aqui do canal Vasco Connection. E você deve estar perguntando, Eduardo, o que é o Grupo HP? É casa de apostas? Não, gente. Grupo HP é uma grande empresa de energia solar que você não paga nada, tá? Deixando bem claro aqui, não é uma casa de apostas, você não paga nada para estar se inscrevendo no Grupo HP, para estar entrando em contato com o Grupo HP. É de um grande vascaíno também, o Henrique. Você vai estar entrando em contato com o Henrique através do canal Vasco Connection. O cupom promocional é o canal Vasco Connection aqui, Eduardo Ferrari. Então, você vai entrar em contato com o seu Henrique e vai falar, seu Henrique, eu preciso e quero um desconto na minha conta de luz. Você, pô, Eduardo, mas pro Brasil inteiro? Sim, Brasil inteiro, esse Brasilzão de Deus aí. Você do Brasil inteiro pode entrar em contato com o seu Henrique e falar que tem um cupom promocional aqui do canal Vasco Connection, tá? E assim, gente, você, pessoa física, desconto de até 30% na sua conta de luz. Você, pessoa jurídica, desconto de até 40%. Como é que você faz para entrar em contato? Através dos números, dos telefones. O DDD 21, o primeiro telefone, tá? E o telefone é 99871-2060. Ou DDD 22, telefone 99753-6888. Passando aqui na tela para você. Fica atento aí, ligado. Procure o Henrique, pede desconto, fala, ó, tô indo com o Ferrari lá, tô junto com o Ferrari. Pode cobrar ele o desconto aqui pelo canal Vasco Connection, valeu? Aqui, gente, eu começo o vídeo de hoje falando sobre o jogo, né? Vasco e CSA, Copa do Brasil, com transmissão aqui, turbulência total no Vasco. O Vasco e o Fernando Diniz não deve fazer muitas alterações na equipe, ou seja, nenhum tipo de alteração na equipe para ser mais reto com vocês aqui, a não ser o goleiro Léo Jardim, né? Que é dúvida por conta da expulsão, né, do jogo contra o Internacional. Teve os médicos do Vasco, o doutor Gustavo Caldeira fez o exame no Léo Jardim, detectou lesão no goleiro Léo Jardim. E aí o que o Vasco tem que protestar na CBF, protestar demais contra a sacanagem que fizeram com o Vasco. Eu vou repetir sempre aqui, juiz não é médico. Ele quis adivinhar a lesão do goleiro Léo Jardim. Aí me vem o PC de Oliveira na TV Globo, né, com a cara de pau, dizer que juiz não é bobo. Juiz não é bobo e é médico, virou médico. Agora a arbitragem do Brasil está estudando medicina e eu não estou sabendo. Ou a torcida do Vasco não está sabendo. Gente, o Vasco foi garfado. Tá? O que aconteceu com o Vasco foi covardia da CBF. E a CBF precisa tomar uma atitude drástica e contundente. Porque esse tipo de erro de arbitragem não é brincadeira, não. Isso não diminui o Vasco, não. Isso diminui, a entidade máxima do futebol brasileiro, a CBF. A CBF que se torna ainda menor diante de tantas polêmicas, trocas de presidentes. Ela, né, se autodestrói, tá certo? Autodestruição, é isso que tá acontecendo dentro da CBF. Então assim, não é brincadeira não, gente. É claro, você vai falar, pô, Eduardo, mas a vida do vascaíno realmente não tá fácil. O time joga bem, o time abre o placar, amassa o adversário e de repente o juiz erra de maneira grotesca e a CBF diz que a arbitragem agiu de maneira correta. A CBF não. Abre aspas, a comissão de arbitragem da CBF. Aqui, gente, eu vou falar um negócio para vocês, sendo repetitivo, e eu quero ser repetitivo. Aqui, para falar de futebol com vocês, tá? Eu, como um comunicador, como um dos maiores canais de Vasco na internet,
mas aqui estudei comunicação, eu aprendi na faculdade, tá? Principalmente no campo jornalístico, tá? Que para você falar de determinado assunto, você precisa dominar esse assunto. Então, quando eu vou transmitir e vou falar sobre campeonato brasileiro, como exemplo, eu pego a regra do campeonato, leio a regra do campeonato inteira para entender ao máximo antes de passar qualquer tipo de informação para vocês aqui. Quando eu pego a questão envolvendo comissão de arbitragem, tá? Para falar de arbitragem aqui no canal, eu leio o regulamento de arbitragem e passo para vocês aqui o regulamento de arbitragem da entidade máxima do futebol. Então, estou falando uma besteira aqui para vocês. O que o Flávio Rodrigues de Oliveira poderia ter feito no lance de expulsão do goleiro Léo Jardim era o seguinte, ó. Você tá caído aí, Léo Jardim. Tudo bem, goleiro não pode ser atendido fora de campo. Regra do campeonato, isso é regra, tá? Goleiro não pode ser atendido fora do campo, porque o goleiro é o único que tem aquela prerrogativa de, ó, caí, tô machucado, tô sentindo, então departamento médico em campo atende o goleiro se vai ser substituído ou não, se ele, enfim, vai receber os atendimentos médicos e ponto. Isso é um ponto. Daí ele achou na cabeça dele que ele tinha o direito, depois de ter aplicado o primeiro cartão amarelo, a advertência, tá, de expulsar. Atitude drástica. Muito esdrúxula, ridícula a atitude dele. Ponto. E aí cabe à CBF resolver essa situação. Então, o goleiro Léo Jardim, repetindo aqui, é dúvida para o jogo contra o CSA pela Copa do Brasil. O Fusato, Daniel Fusato, deve ser escolhido como titular. Então, vou passar para vocês aqui, antes de passar os relacionados, eu vou passar o provável Vasco para enfrentar a equipe do CSA pelas oitavas de finais da Copa do Brasil. Primeiro jogo, hein, gente? Vamos decidir, Vasco. Vamos decidir. Vale quase 4 milhões de reais essa classificação, hein? Então vamos ficar atento, ligado, tá? Jardim no gol ou Daniel Fusato. Na lateral direita, Paulo Henrique. Dupla de zaga, João Vitor e Maurício Lemos. Lateral esquerdo, Lucas Piton ou Vitor Luiz. No meio campo, com Jair, Tietê e Nuno Moreira. No ataque, David, Ryan e Pablo Verrete. Esse é o provável Vasco para o jogo contra a equipe do CSA pela Copa do Brasil, repetindo aqui, oitavas de final. E assim, os relacionados têm um grande reforço, tá? Que deve começar no banco de reservas. Trata-se do meio atacante Felipe Coutinho, que volta a ser relacionado pelo Vasco num grande jogo. Porém, Coutinho vem de uma contusão, o técnico Fernando Diniz deve poupar o Coutinho. Se o jogo estiver muito difícil, aí sim ele vai acionar o Coutinho do banco de reservas. Eu vou passar de primeiro aqui para vocês agora também os relacionados. O Vasco acabou de divulgar. Seguintes relacionados: Alex Teixeira, Coutinho, Daniel Fusato, David, Guilherme Estrela, Garré, Hugo Moura, Jair, João Vitor e Leandrinho, Léo Jardim, Lloyd Augusto, Lucas Freitas, Lucas Oliveira e Lucas Piton, Luiz Gustavo, Matheus Carvalho, Maurício Lemos, Nuno Moreira, Pablo, Paulinho, Paulo Henrique e Paulo Ricardo, Puma Rodrigues, Ryan, Riquelme, Tietê, Thiago Mendes, Verrete e Vitor Luiz. Esses são os relacionados aí pelo técnico Fernando Diniz para esse jogo contra a equipe do CSA, repetindo aqui, jogo válido pela Copa do Brasil, beleza? E assim, gente, outro assunto importante aqui no canal, hein? O Vasco acertou com o retorno, né, do volante Cauã Barros, revelado nas divisões de base do Vasco, teve destaque no Amazonas no primeiro momento, foi contratado por empréstimo pelo América Mineiro e o Vasco acertou o retorno dele. Houve ali uma extensão de contrato, o Vasco, né, aumentou ali o contrato do jogador, o Vasco também dobrou o salário do jogador, que é formado nas categorias de base, cobri base do Barros aqui, grande jogador. O Cruzeiro tinha interesse no nosso atleta, né, do nosso meia, e muita gente falando aqui, nossa, temos que comemorar a volta do Cauã Barros, que já é jogador do Vasco. Gente, eu olho o comentário dessas pessoas, a vontade que eu tenho é de dar risada. O Cauã Barros é um grande reforço, é um grande jogador da nossa base. Aí é que eu falo, por que diminuir a base? Por que diminuir quem se destaca? O Cauã Barros estava entre os melhores do futebol brasileiro há 2 anos seguidos. E ele é do Vasco. E o Vasco precisando de um jogador de nível, Cauã Barros no meio campo. Nós não valorizamos os nossos.
Eu acho, nós numa vírgula, uma meia dúzia. E eu tenho certeza. Ano passado, quando ele saiu, eu estava transmitindo aqui, eu falei, esse menino vale ouro, hein? Esse menino joga bola, hein? E aí, o senhor Ramon Dias, ex-técnico do Vasco, bancou o Medel e dispensou o garoto. Aí o garoto despontou no futebol brasileiro. E se o Vasco desse mole, o Cruzeiro ia contratar e ele ia virar rei no Cruzeiro. Essa é que é a verdade dos fatos. E agora, eu comemoro sim o retorno dele, comemoro sim a extensão de contrato dele e também o aumento do salário dele. Ele merece isso. Ele plantou essa coisa boa na carreira dele, é um grande jogador. Parabéns, Barros. Eu sei que os vídeos chegam até você, JP, entre outros meninos da nossa base que valem ouro. Valem ouro. Parabéns e muito sucesso nesse teu retorno ao Vasco, que eu considero um grande retorno, um grande reforço também. Tá certo? Então, tá aí. Cauã Barros de volta ao Vasco. Tá certo? Uma outra informação importante também, hoje na China, né, o Matheus Vital, o Matheus Pet, né, disse que é vascaíno e que tem o desejo de voltar a defender o nosso amado Clube de Regatas Vasco da Gama. Achei muito legal da parte do Matheus, que foi destaque também, camisa 10 da nossa base, né, hoje joga no Japão, né, na China, na verdade, perdão, joga na China e tem se destacado lá no futebol chinês. E assim, gente, é aquela paixão bacana, né? Também cobrir base dele aqui. Temos fotos, vídeos aqui da nossa base, campeã da geração Matheus Vital, Luan, enfim, entre outros jogadores que passaram ali na base. Eu tive o privilégio de cobrir esses meninos. Hoje eles estão realmente com vontade de voltar, outros estão voltando. Eu acho isso muito bacana. Então, parabéns pelo comentário do Matheus Vital e será recebido também de braços abertos, por que não? Dito isso, além do Vasco estar negociando com vários reforços aí, esperamos aqui uma resposta contundente, né, do nosso diretor de futebol lá, o Portuga, precisa correr quanto tempo para reforçar a equipe. O Vasco tenta também fazer algumas demissões. O Vasco tentando aí enxugar a folha. A folha do Vasco hoje é cerca de 27 milhões de reais por mês. Ou seja, o Vasco está se desdobrando para pagar essa folha salarial milionária, repetindo aqui. Então o Vasco busca negociar Jean Davi e não descarta as saídas do Juan Esforza, o argentino, que eu gosto muito, tá? Que eu gosto muito, muito bom jogador, e também Matheus Carvalho. Matheus Carvalho, sinceramente, tá aí, o Barros muito melhor que ele, o próprio Esforza muito melhor que ele e não recebe oportunidades. Então, assim, o que esperamos aqui é que o Vasco tome as melhores decisões, porque o Vasco precisa tomar essas decisões. E é isso, gente. Sem mais, tá certo? Tem que fazer demissões e não tem jeito, tá certo? Vou ficando por aqui. Mais uma vez eu peço a tua inscrição, a tua participação. Gente, vamos bater 137 mil aqui no vídeo de hoje. Vamos bater. É só confirmar a inscrição. Você que acredita no Vasco, você que acredita na instituição, vai confirmar a inscrição aqui embaixo e vai confirmar também o like, que é muito importante aqui pro canal e de graça para você. Totalmente de graça. Você que gosta do canal, você que apoia o canal Vasco Connection e vamos para cima. Valeu, galera? Então é isso, vou ficando por aqui, volto a qualquer momento. Um beijo no coração de todos vocês. Eu sou Eduardo Ferrari, aqui do Rio de Janeiro. E aqui, deixe comentário de onde você está falando, que amanhã eu vou passar para... Tem muita gente do Amazonas, da Bahia, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas, enfim. Deixe seu comentário e diga de onde você está assistindo os vídeos aqui do canal Vasco Connection. É muito bacana a participação de todos vocês. Valeu? Saudações vascaínas.